Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live aqui na página da Paty Betim. Muito prazer, eu sou a Paty Betim e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todas as artesãs. Nós vamos falar sobre bloqueio criativo. Você já passou por isso? Você passa constantemente por isso? Então nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso aqui sobre esse assunto e eu vou mostrar para você que todas nós passamos, temos altos e baixos na hora que conversamos e falamos sobre criatividade. E aí, me conta, como anda a sua criatividade? Tá um pouquinho bloqueada ou tá tudo em ordem contigo? Vou querer saber nessa live, hein? Vamos dar boas-vindas a todo mundo que tá chegando! Que delícia! Carol, seja bem-vinda! Boa tarde! Rosana, boa tarde! Cláudia, Insua Nancy, Van, Marta, Adriana Custódio, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, pessoal! Bora mandar esse aviãozinho para as amigas, para todo mundo que gosta de fazer artesanato, porque é um assunto mega importante, é um assunto que muitas vezes nos paralisa. Então nós vamos conversar, nós vamos bater papo e vou trazer também um pouquinho da minha experiência, o que eu faço para poder dar uma driblada nesse bloqueio criativo, que é normal, tá? Já falo pra você. Oi, Zélia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bora chamar as meninas, bora chamar esse povo que gosta de fazer artesanato. Paty, manda um beijo pro meu filho. José Pedro! Beijo! Beijo pra você, meu lindo. Ah, que gostoso, tá com a mamãe aí assistindo. Que delícia! Beijo, Carol. Ai, que coisa boa. Meninas, vocês podem me fazer várias perguntas, tá? Sobre bloqueio criativo. Se vocês quiserem, aqui na live tem um balãozinho que tem um pontinho de interrogação. Então, se você quiser clicar ali nesse balãozinho, nesse pontinho de interrogação e fazer a sua pergunta ali dentro, para ela não se perder na conversa, é bem legal, tá bom? Oi, Eliana, seja bem-vindo. Nil Cleo entrou. Boa tarde, Eliana. Como tá por aí, gente? Gente, nós já vamos começar com os nossos assuntos daqui a pouquinho, tá? Bora deixar esse povo entrar, bora chamar esse povo pra assistir essa live que vai ficar salva, porque é um assunto mega importante a gente tratar disso. Oi, Tati, seja muito bem-vinda. Manda um aviãozinho lá pro grupo das alunas. Faz esse favor pra mim. Mariana, seja bem-vindo. Gente, ó, tô aqui com meu copinho de água, viu? Porque, que esse calor aqui no interior de São Paulo não tá fácil. E eu quero saber de onde você tá me assistindo. Bora lá. Gente, tá quente demais. Meu Deus do céu. Maria Nascimento, seja bem-vinda. Gostou? Você viu? Menina, você não sabe. Eu comprei essa blusa e eu amei. Outro dia eu olhei pro céu. Você acredita que o céu tava azul nessa cor, com as nuvens, com uma tonalidade assim parecida? Eu falei, eu acho que eu descobri de onde essa blusa foi inspirada. Do céu, que tava a coisa mais linda. Eu vou ver se eu acho a foto. Eu até tirei foto. Oi, Antônia, seja bem-vinda. Natália, Marcela. Prazer enorme ter vocês aqui. Bora encher essa live. Ó, tem um monte de gente que falou que ia entrar nessa live. Não tô vendo esse povo. Não tô vendo esse povo por aí. Ai. Enquanto isso, gente, me fala. Vocês têm muita dificuldade para fazer artesanato? Vocês têm muita dificuldade com a parte da criatividade? Vocês sentem muitas vezes que vocês estão bloqueadas mesmo, não sabem por onde começar. Às vezes a gente olha para o material, né? A gente olha para o material e fala assim, gente, ó, trovão, eu acho que vai chover. Ah! Que delícia! A gente olha para o material que a gente tem, né, em casa. Oi, Cá! Ai, que bom que você entrou! Fico feliz. Rose Brum! Beijo no seu coração!
Rose, eu te vi fazendo aula outro dia. Eu amei. Eu falei, ai, Rose fazendo aula. Acho que foi na tia Ellen, não foi? Falei, ai, que gostoso. Queria estar lá. Então, e hoje nós vamos falar sobre bloqueio criativo, né? Muitas vezes a gente olha para o material que a gente tem aqui em casa e pensa e fala, por onde eu começo? O que eu faço? Né? Então, isso é uma dificuldade que muitas artesãs têm. Não só eu, não só você. Não tenho muita dificuldade, não. Sou pisciana. Ai, sim! Oi, Tânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa live. Que delícia ter você aqui. Como tá aí em Poços? Aqui tá trovoando. Vai cair um toró daqui a pouco. E o calor tá bravo. O calor tá bravo. Oi, Neide. Seja muito bem-vinda. Roseli! Seja bem-vinda, Roseli! Ó, a Zélia já me contou aí que não tem muito bloqueio criativo, não. Agora me conte, você tem? Viu que vi coisas lindas? Eu vi, menina, eu vi coisa mais linda. Coisa mais linda. Olha lá, Roseli. A Camila falou que aqui choveu. Que coisa boa. Aqui o tempo tá bem fechado, mas tá muito abafado, gente. Ai, pensa nesse calor que tá fazendo, viu? Ninguém merece. Ó, você percebe pelo meu óculos. Eu não sou de transpirar, mas tá tão quente que o meu óculos embaça. E eu não consigo ficar sem óculos, né? Bora começar, gente? Bora começar? Bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Você já ouviu falar essa palavra? Você, né? O que é o bloqueio criativo? O bloqueio criativo é aquele momento que a gente sente que a gente não consegue olhar para os materiais e fazer as nossas artes. A gente fica presa, a gente fica desanimada, tá? Esses são os principais sinais de que tem alguma coisa errada, que a gente tá meio bloqueado, que a gente tá sem criatividade. Um outro sinal também assombra artesãs. Exatamente, é um assunto que assombra as artesãs. O bloqueio criativo, muitas vezes, um outro sinal também que a gente está meio bloqueado é a procrastinação. Ah, o que é procrastinação, gente? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu fico enrolando. Eu fico enrolando, eu não quero fazer, eu não vou fazer, e aí o tempo vai passando, o dia acabou e você não fez nada. Isso é procrastinar. E pode ser um sinal de bloqueio criativo, tá? Oi, Vivi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vivi, me conta se você tem bloqueio criativo. Quero saber. Vixe, o meu tá travando. Olha lá. Oi, Tati, tudo bem? Seja muito bem-vinda, saudade de você. Helena, boa tarde, Helena. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Na live de hoje já até começamos a falar sobre bloqueio criativo, tá? É quando às vezes a gente está desanimado e não sabe o que fazer, por onde começar, tá? Então, eu até acabei de comentar, alguns sinais de bloqueio criativo é a procrastinação, é o desânimo, é a falta de vontade de fazer, tá? E aí eu até listei algumas coisas aqui pra gente conversar, pra gente debater. Oi, Alba! Oi, Gi! Tudo bem? Caso vocês tenham alguma pergunta, gente, aqui embaixo, aqui, ó, tem um balãozinho com pontinho de interrogação. E vocês podem clicar ali e escrever a pergunta de vocês, tá? Porque aí fica mais fácil pra eu não perder essa pergunta na conversa. Mas se quiser fazer aqui na telinha também pode, tá bom? Ah lá, a Helena, ela está assim. Ela está assim. Então, bora lá? Bora lá? Bom, gente, eu marquei vários tópicos aqui, eu tô até com uma folhinha, tá? Que eu fui lembrando de várias coisas sobre bloqueio criativo e fui anotando e vou abordar cada um deles. Oi, Flavícia, tudo bem? Flávia Caga acabou de entrar. Hello, seja muito bem-vinda. Gente, o bloqueio criativo. Quais são as causas que, né? O que pode causar esse bloqueio criativo, essa falta de vontade de pintar,
às vezes a gente acha, tá? Que tá sem criatividade de pintar. Ah lá, Tânia, gente, nunca usei esse balãozinho. Tânia, então usa hoje, vamos ver se vai funcionar. Oi, boa tarde, Ana Angélica. Seja muito bem-vinda, Graciele, Cris Camargo. Gente, conforme eu vou conseguindo, eu vou parando aqui para dar oi para vocês, tá? Que eu sei que vocês gostam. Bora lá. Primeira causa de bloqueio criativo: excesso de pressão e perfeccionismo, tá? Aí, o que acontece? Às vezes, a gente gosta de fazer o nosso artesanato e, ó, gente, o meu nicho é pintura decorativa em MDF. Mas isso que a gente vai conversar hoje serve para todos os nichos, tá? Serve para quem trabalha com crochê, para quem trabalha com pintura em tecido. Então, bora mandar esse aviãozinho aí para todo mundo, porque todos os nichos de artesanato pode passar por isso, tá bom? Então, primeira causa, excesso de pressão e perfeccionismo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma encomenda para fazer. E é uma encomenda que eu preciso fazer. Esse tipo de pressão pode me bloquear, tá? Pode me deixar com falta de criatividade. Perfeccionismo. Olha lá, Flavinha, não gosto de trabalhar sob pressão. Olha lá, quando tem bloqueio criativo, a Rose falando, vou no museu e dá certo. Ah, nós vamos falar depois sobre como lidar e superar esse bloqueio criativo. E a sua ideia aí, ó, o que você faz tá dentro disso, viu? Gente, eu não sei vocês, mas eu vou agora citar um exemplo meu. Eu sou virginiana, eu sou perfeccionista, mas eu venho aprendendo a trabalhar esse perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, falam que é bom, mas assim, às vezes é bom, mas a maioria das vezes não é bom, porque isso pode te bloquear. Você faz uma peça, ó, fiz essa peça aqui, tá? Ah, mas não tá legal. Ou eu vou começar a fazer uma outra peça. Fala assim, ai gente, e se não ficar perfeita? E se não ficar boa? E se não ficar isso? E se não ficar aquilo? Isso é um perfeccionismo que a gente tem que aprender a trabalhar e não ser tanto assim. Lembrando que artesanato é um trabalho manual. É um trabalho que uma peça vai ficar totalmente diferente da outra. E, gente, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós somos passíveis de erro, tá? Tanto na pintura quanto em qualquer outra área da nossa vida, não é verdade? Boa tarde, Ângela Maria! Seja muito bem-vinda! Ana Tereza Cotrim, Lê Rosalém. Olha lá, a Elo, ela larga tudo e vai tomar um café. Então volta no quintal. Exatamente. Então, um dos motivos, né, uma das causas de bloqueio criativo é a pressão ou o perfeccionismo, tá? O gostoso é você ter a liberdade para criar. Mas, por exemplo, se você trabalha com peças, se você faz peças por encomenda para vender, você tem que estar preparado, porque se é uma encomenda que a cliente fala, eu quero esse determinado papel, eu quero essa determinada técnica, por mais que não queira, é uma pressão que está exercendo sobre você. Então, a gente tem que começar a trabalhar esse tipo de coisa. Vamos lá, eu desmancho e faço tudo de novo. Ah lá. Mas você sabia que já teve peça que eu finalizei, não gostei, mas eu não desmanchei. Já teve peça que eu desmanchei. E aí, essa peça, eu não gostei, não desmanchei. Foi a primeira que foi vendida. E aí, eu comecei a perceber que o que eu gosto, muitas vezes o outro não gosta. O que é bonito para mim não é bonito para o outro. Então a gente tem que também ter essa visão, ter esse olhar diferenciado. Gente, eu tô amando, vocês estão mandando mensagem até. A minha volta no quintal é com a vassoura na mão. Oi, Flavícia. Oi, Josélia, seja muito bem-vinda. Então a gente já falou, ó, excesso de pressão e perfeccionismo. Outra coisa também, gente, o que pode causar bloqueio criativo, o cansaço mental e o cansaço emocional, tá? Muitas vezes
A gente não percebe, a gente não se dá conta, mas a gente está cansado mentalmente, está cansado fisicamente e emocionalmente, tá? E aí vai entrar depois lá na frente que a gente vai falar do que a gente pode estar fazendo, do descanso, tá? Do descanso. Nós trabalhamos com as mãos. E eu sempre falo, nós trabalhamos com as mãos e com o coração. Então, se a gente está com cansaço mental e com cansaço, com alguma coisa emocional travando a gente, ali ó, incomodando a gente, muitas vezes a peça que a gente vai fazer não sai do jeito que a gente quer. Quantas vezes você começa uma peça, eu vou usar esse papel, vou fazer essa técnica, vou fazer isso. Você começa a fazer a peça, você olha pra ela e fala, ai meu Deus do céu, não tá dando, não tá ficando legal, tá feia. O que geralmente você faz? Que geralmente as artesãs recomendam, né? As professoras recomendam fazer. Para o que você tá fazendo. Larga a peça. Ó, esse caixote foi um caixote que eu brinco, né? Que me deu uma surra. Porque eu passei uma tinta nele, não gostei. Passei outra coisa, não gostei. Passei cera, não gostei. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tô cansada mentalmente de ficar pensando em cima dessa peça. Aí o que eu fiz? Deixei de lado, separei. No outro dia eu fui pegar o caixote novamente e aí deu certo, ficou essa fofurinha. A Nil, eu tenho de começo, olha lá, como que é? Eu tenho, maio de começo, uma peça e largo. Eu tô na fase do cansaço mental, olha lá, resolvi ir mais devagar. Gente, o ano passado, a gente, quando vira o ano, a gente faz um monte de promessa, né? Eu prometo fazer isso, eu prometo emagrecer, eu prometo fazer aquilo. E uma das coisas que eu prometi e eu consegui cumprir era desacelerar e cuidar da minha saúde física e da minha saúde mental. Não parece, gente, mas as redes sociais, elas trazem um cansaço mental pra gente muito grande. Hoje em dia, a gente percebe que tudo gira em torno das redes sociais, tudo gira em torno da tecnologia. Se você não estiver presente aqui, você não vai aparecer, você não vai fazer sucesso, você não vai fazer assim? Depende. Você tem que tomar muito cuidado, porque essa tecnologia, essas redes sociais, elas, se você não souber controlar, elas te sugam de uma forma tão grande, que pode te levar ao cansaço mental, principalmente. Olha lá, desacelerar, tá? Desacelerar. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, em 2024, eu falei, não, eu vou cuidar da minha saúde física e da minha saúde mental. Então, assim, eu desacelerei aqui mesmo no Instagram, que é a plataforma, né, que é a rede social que eu mais utilizo. Não postava muito conteúdo, eu postava conteúdo repetido, tá? Então, assim, não postava todo dia. Boa tarde, Islândia, tudo bem? Fui me preparar, fui cuidar da minha saúde, fui emagrecer, fui fazer o caminho da fé, caminhei por 12 dias, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender também, quando precisa, desacelerar e buscar alternativas. Não parece, gente, mas uma pausa, muitas vezes, é muito válido para você depois vir com um gás maior ainda. Tá? Então eu dei para vocês o meu exemplo. Eu parei? Não, eu não parei, mas eu desacelerei. Por quê? Porque eu tava muito cansada mentalmente. Então é uma ideia, tá? Eu já trouxe até para vocês aí uma ideia, tá? Outra coisa muito importante. Uma causa também de bloqueio criativo, gente, falta de referência e falta de inspiração. Vou confessar para vocês que falta de inspiração hoje em dia, eu acho que não é a causa, né? Não é a causa de bloqueio criativo. E vou acrescentar nisso que, na verdade, para mim, não sei vocês, eu quero que vocês comentam aí.
Para mim, o bloqueio criativo está sendo o excesso de informação das redes sociais. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então, assim, o primeiro que eu comentei, a falta de referência. Se você não estuda, se você não aprende, se você não faz técnica, se você não pinta, se você não treina, o artesanato, gente, é treino, tá? Em qualquer artesanato, é treino. Então, se você não tem referência, se você não aprendeu, como que você vai querer pegar uma peça e fazer se você não tem, se você não estudou, se você não buscou conhecer sobre aquilo? Então, quanto mais você aprende, mais, uma palavrinha dieta, mais gabarito você tem para criar. Eu aprendi uma peça com fulano de tal, aprendi outra peça com fulano de tal. Eu aprendi essa e essa. E se eu misturar essas duas e fazer uma? Então, a referência que eu tenho de estudo, de aprendizado, eu acabo utilizando e com isso, né, não me dá ideias, não me dá o bloqueio criativo. Então, a falta do estudo, a falta de referência pode sim te bloquear, tá? E aqui as inspirações, né? Eu não tenho inspiração, eu não tenho. E a gente, tá cheio aqui de inspiração nas redes sociais, né? Cheio, lotada lá. A Nil, é isso mesmo. Tem bastante artesãs que assisto e me inspiram. Sempre aprendendo com elas. Exatamente. Oi Eli, tudo bem? E uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Não só assistir, tá? Assista e replique a técnica. Assista e coloque a mão na massa. Porque assistir, você conhece, mas você não aprende. Você só aprende realmente quando você pratica, tá? Então, sempre assista as lives quantas vezes quiser, mas não esqueça de praticar. Eu vi essa técnica com fulana de tal. Então deixa eu fazer, nem se for num pedacinho, numa caixinha pequenininha, faça, tá? Faça, aplique essa técnica. Isso vai ajudar muito você a ter inspiração para as próximas peças. E falando ainda de inspiração, aí não na falta de inspiração, mas o que eu comentei, o excesso de inspiração, né? A gente tem que tomar cuidado também, porque isso pode bloquear, tá? E eu tô falando por mim. O que me bloqueia é o excesso de informações, é o excesso de lives, é o excesso de peças que eu vejo. Então, eu vou comentar lá depois, lá ali na frente. Uma coisa que eu faço quando eu tô bloqueada eu não quero ver nada de artesanato. Eu vejo outras coisas. Eu vejo decoração, eu vejo um monte de coisa diferente, mas eu não vejo artesanato, tá? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Acho importante achar uma personalidade pessoal nas peças. Exatamente. Mas, Rose, eu acho que cada uma de nós, ela registra uma personalidade na sua peça. Porque por mais que não queira, mesmo que a gente aprendeu fazer uma peça, né, com uma determinada pessoa, na hora que a gente for pôr a mão, a peça não vai sair igualzinha, mas ela vai sair com um toque, com certeza, da sua personalidade. Mas isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes a gente quer copiar outras artesãs, e isso não é legal. A gente tem que colocar nas peças a nossa personalidade, o nosso jeitinho de pintar, o nosso jeitinho de ser, a nossa característica. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Van, eu sinto isso também. Meu bloqueio é com excesso. Exatamente, Van. O meu bloqueio é com excesso. É com excesso. Por isso, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas eu vou desacelerar? Às vezes é preciso. Mas eu não vou olhar as redes sociais hoje, por exemplo. Às vezes é preciso, tá? Às vezes é preciso. Olá, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Que delícia. Bora lá. Outra coisa também, eu acho que aqui, eu marquei aqui, medo de errar e de não agradar. Mas aí, eu acho que entra aqui também, que eu comentei lá no início, o perfeccionismo. Não deixa de ser. O medo de não agradar é o medo de não ser perfeita.
Vocês concordam comigo? Então, assim, uma causa de bloqueio é medo de errar. Errar, gente, faz parte. Muitas vezes, não sei se vocês me acompanham há muito tempo, mas eu adoro colocar erro de técnica que eu faço, erros de gravação até de stories, porque errar faz parte. E a gente tem que aprender a brincar e dar risada desses nossos erros e não se estressar com isso, porque o medo de errar pode te impossibilitar de crescer, de fazer peças. Eu falo que é assim, tudo que a gente está conversando aqui sobre bloqueio criativo serve para o artesanato, mas serve para muitas outras coisas também, né? Para muitas outras áreas da nossa vida. Então, é muito interessante, porque eu começo a falar com vocês aqui sobre bloqueio criativo, mas na verdade vem outras coisas aqui na cabeça. Então, o medo de errar é normal, só que a gente não pode ter medo. Nas minhas aulas, quando eu dou aula nas aulas online, aula para as meninas, nas gravações até, eu falo, gente, não tenha medo de errar. Ó, passou aqui a tinta, não ficou bom? Acho que foi a Nil que falou, né, que faz tudo por cima de novo, tira e começa tudo de novo. Gente, não deu certo a técnica. Passa a tinta e começa tudo de novo. Se você percebeu que começou a te estressar emocionalmente, larga lá e depois no outro dia pega novamente. Não pode só deixar abandonada a peça, tá? Porque às vezes a gente para a peça e fica anos e anos e anos abandonada, né? É normal. Oi, Lilian, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? E no erro que a gente aprende. Exatamente! Por isso que a gente não pode ter medo de errar. Porque muitas vezes no erro que a gente aprende. Ah, eu fiz, tá, errei, não ficou legal. O que eu fiz de errado aqui, né? Bora lá, vou passar uma tinta por cima de novo e vou começar tudo de novo. E é no erro que a gente aprende. Infelizmente, né, gente? Errando a gente aprende, caindo a gente aprende. Quantas vezes a gente aprende, né, na dor, não é verdade? É claro que a gente prefere aprender as coisas no amor, né? Mas muitas vezes a gente aprende na dor, ué. Paciência, faz parte da vida. Não é verdade? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Gente, eu tô na aguinha com gelo aqui. Olha lá, passo uma massa acrílica, que fica ótimo. Exatamente. Mas aí, Magda, entra na causa aqui, ó, que eu falei anteriormente. Passo uma massa acrílica, mas você estudou e aprendeu que passando massa acrílica fica bom. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre aprendendo técnicas novas e experimentando coisas diferentes, não é? Ah lá, Camila, muitas vezes o defeito vira efeito, e é pura verdade, né? E é pura verdade. O artesanato, como é uma coisa manual, não é uma coisa feita em máquina, tudo que você faz, dando certo ou dando errado, foi feito com as suas mãos. Então, às vezes, eu não gostei. Uai, mas tá bonito, deixa ali. Ah, mas eu não gostei, mas fica, vai, tá bom. Né? Foi você que fez. Ai, que bom, Nil. Chama as amigas aí, Nil. Essa live tá boa. Tem muito assunto, muito bom, muito poderoso. Eu vou intercalar sempre essas lives de bate-papo com as lives de passo a passo de artesanato, tá? E como eu abri um stories lá na minha caixinha, um dos assuntos mais comentados foi bloqueio criativo. E depois, daqui 15 dias eu venho com o passo a passo e depois a gente tem outro assunto. Verdade, Paty, quando acontece isso comigo, eu paro, porque se eu ficar insistindo, acabo me decepcionando e desisto. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Mas a gente tem que parar, respirar, dar um tempo, mas não abandonar. Porque senão isso acaba até desestimulando a gente, né? Olha lá, às vezes o que eu não gosto, a cliente ama. É bem por aí, Magda. É isso mesmo. Olha lá, é bem por aí. É isso mesmo. Bora lá. Agora esse vai pegar. Esse vai pegar. Para todo mundo que tá na live. Gente, uma causa grande de bloqueio criativo que também me pega. Eu quero saber se vai pegar você. Comparação excessiva
com outros artesãos. E aí? Comparação excessiva com outros artesãos. Você se compara muito com outros artesãos e aí passa a achar que o seu trabalho é inferior? Ver tanta coisa na internet. Exatamente, Lilian. Eu comentei. Aqui falava da falta de inspiração e eu comentei do excesso, né? Ver tanta coisa na internet. Oi, Jaque! Tudo bem? Comparação excessiva com os outros artesãos. Eu sei que é muito difícil, né? Eu sei que nós somos... desde o começo que eu venho falando isso, nós somos seres humanos, né? E a gente se compara, gente. A gente se compara, a gente olha, a gente acha que a grama do vizinho é verde, porque a gente tá vendo a grama do vizinho verde. Só que muitas vezes a grama do vizinho não é tão verde quanto a gente imagina. E a gente acaba se comparando e se decepcionando conosco mesmo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Olha lá, sim, a Alba, demais e acabo desanimando. É um grande desanimador, uma grande possibilidade de bloqueio quando a gente se compara com outras pessoas. Olha lá, boa tarde, Pati. Por aqui tudo ótimo. Espero que por aí tudo bem. Só muito calor, Jaque. A Nil, eu não, ninguém. Parabéns, viu, Nil? Parabéns porque você são raridades aí que não se comparam, né? Porque muita gente se compara. Eu me comparo, gente. Não tem como. A gente tá recebendo com a tecnologia e com as redes sociais uma grande quantidade de informação, muitas peças e muitas peças e muitas peças e muitas peças, e aí a gente olha a peça de fulana e fala assim, puta, mas aquela peça tá mais bonita que a minha, sabe? Ai, aquilo lá tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, a gente acaba se comparando, tá? A gente acaba se comparando e a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode bloquear a gente, pode desanimar, tá? Bastante. Então, assim, a gente tem que se cuidar, tá? Se cuidar para que isso não aconteça, tá bom? Agora, vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui? Bora falar sobre... Vocês querem colocar alguma coisa aí? De causas? Causas de bloqueio, causas... Porque assim, o bloqueio criativo, gente, nada mais é que o próprio desânimo a hora que a gente vê o material e não consegue fazer, não consegue pintar. Vocês querem comentar alguma coisa, colocar alguma coisa, mais alguma causa que vocês acham que pra vocês acontece o bloqueio criativo, acontece o desânimo, né? Porque o bloqueio criativo é a gente olhar para o material e não saber por onde começar, não saber o que fazer, né? Gente, tinha um monte de mensagem e eu tava travado pra mim. Eu também não me comparo com ninguém. Parabéns, Eliana. Também não me comparo com ninguém. Acho que cada um tem o seu jeitinho e o seu gosto. Exatamente. Exatamente. É o correto, tá? É o correto. Cada um tem seu jeitinho, tem o seu gosto. A Rose Brum até colocou. Cada um tem que começar a colocar no seu artesanato. Cada um tem uma característica, né, gente? Então, cada um começa a colocar as suas características, as suas personalidades na peça de artesanato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente realmente não se comparar, né? Às vezes o marido me desanima. Ah lá, Marli! Ah lá, boa! Porque às vezes tem muito marido aí que desanima a esposa com o artesanato. E tem mesmo, tá? E tem mesmo. E ele desanimando você acaba ficando cansada disso e acaba às vezes até bloqueando você na hora de fazer as suas peças, te desmotivando a fazer as suas peças, tá? Isso acontece mesmo. Olha lá, Jus, exato,
tá? Muitas vezes. Às vezes é um marido, às vezes é um parente, às vezes é uma mãe, né, que te desmotiva, tá? Pode acontecer, pode acontecer. Que mais, gente? Que mais vocês têm aí pra colocar de vocês? Quem desmotiva? Anil, mas eu não ligo. Oi, Carol, tudo bem? Carol, tu tem bloqueio criativo? Conta aí pra gente. Conta aí, o que te bloqueia? Nós falamos várias coisas aqui. Ah lá, eu amo meu trabalho, mas você tem que amar. Quando a gente ama o que faz, tá? Tudo a gente faz com muito prazer. Mas mesmo amando o que faz, a gente pode sim se sentir pressionada, a gente pode sim procrastinar, a gente pode sim se sentir desmotivada, tá? A gente pode mesmo, tá bom? Ah lá, Carol, muito! Ô, Carol, o que te desmotiva, o que te bloqueia? Eu até comentei, vou até recapitular para as meninas, ó. Eu comentei algumas causas aqui, né, de bloqueio criativo. O excesso de pressão, o perfeccionismo, o cansaço mental e emocional, o medo de errar, a falta de referência, de inspiração, a falta de estudo e a comparação excessiva com as outras artesãs. Ah lá, Nil. Ô, Nil, tô te chamando de Nil, tá? Eu adoro abreviar nome, gente. Se vocês não gostarem, vocês me falam, tá? Eu sou apaixonada pelo artesanato. Olha lá, Carol, eu me sinto desmotivada, cansada. Eu começo muitas peças, mas não termino. Olha lá, você até começa, você olha para a peça, você vê, você separa os materiais, você começa, mas aí no decorrer, né, de fazer a peça, você desanima e não termina. Isso daí é um desânimo que não é legal, né? Não é legal porque você acaba ficando com um monte de peça parada, né? E sendo que você podia vender essas peças, presentear essas peças, né? Sempre acho que não tá bom. Ah lá, que a combinação não ficou legal. Olha só, que legal. Legal não, né, gente? Legal saber que a Carol colocou isso pra gente, né? Ó, sempre acha que não tá bom. Aí, Carol, você tem que analisar. Você tá se cobrando muito? Você tá com medo dessa peça não ficar bonita para atender a outra pessoa? É o perfeccionismo, né? Isso que a gente tem que analisar. Ah lá, eu nunca tive incentivo. Tive um bloqueio quando saí do hospital. Entrei no ateliê e nada. Quando eu resolvi organizar o meu ateliê, mudar tudo de lugar, aí começou a aflorar a criação. Então, bora entrar, gente? Bora entrar em como lidar e superar com esse bloqueio criativo? A Jaque deu aí um exemplo incrível, tá? Que eu, Paty Betim, gosto de fazer isso para poder superar e lidar com o bloqueio criativo. Eu gosto de mexer no ateliê. Gente, vocês sempre estão vendo nos meus stories que eu tô mexendo, tô organizando, tô fazendo isso, eu tô mudando de lugar. É uma forma de aflorar a criatividade, tá? É uma forma de você que tá desanimadinha ali, ó. Você começa a mexer, você começa a ver os materiais, você começa a aguçar a tua vontade de fazer as peças. Nossa, Jaque, incrível, viu? Ó. Eu acho o trabalho das outras sempre melhor que o meu. Ah lá, Anabela. É a comparação, né? A comparação. Mas, lembrando, a gente não pode se comparar, porque cada uma é uma, cada uma tem sua personalidade. Você acha, o meu trabalho não tá tão bom quanto o da outra. Então, bora aprender, bora estudar e bora aperfeiçoar, tá? Se isso for verdade. Mas muitas vezes isso pode ser coisa da sua cabeça, né? Que a gente é assim, né? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Tudo bem? Olha lá, a Ká falou que isso ajuda também. Um ar novo renova a criatividade. Exatamente. A Nil nunca desanimou. Olha lá. A Carol, eu tenho muito incentivo. Tenho as meninas que fazem chamado em grupo para pintarmos juntos, mas mesmo assim me sinto inferior. Não sei por quê. Ah lá. Andréia, verdade. Sempre vejo você mudar de lugar as coisas no seu ateliê. Exatamente. E, Andréia, é uma forma
Deu, primeiro, ver o que eu tenho aqui, mexer, organizar, limpar, dar novos ares, o que tá quebrado, desfazer, né? E saber o que eu tenho, gente, porque às vezes, não sei vocês, mas a gente vai juntando material, que a gente chega num ponto de não saber o que a gente tem. E não sei vocês, mas às vezes eu pego um papel, eu falo, ai, que delícia! Esse papel dá pra fazer isso. E aí, a vontade de pintar vem, não é? Olha lá, no meu caso, tenho os materiais, mas a criatividade está bloqueada. Então, bora ver como que a gente pode fazer para destravar essa criatividade? A Eli, tem vezes que faço uma peça e não gosto. E é a peça que as pessoas gostam e compram. Ah lá, é isso mesmo. Anabela, é mesmo. Da minha cabeça, minha mãe sempre me diz que não... Ah lá, que não fazia nada. Mas às vezes é coisa que botam na cabeça da gente. Principalmente pai, mãe, avó, marido, né? A Sandra, Paty, eu não tenho espaço para ateliê, assim minhas coisas ficam espalhadas pela casa. Além de eu, muitas vezes, esquecer o que tenho, desanimo porque não tenho a visão geral. Sei muito bem. Ô Sandra, agora eu vou contar uma coisa para vocês, uma coisa que me bloqueou muito, tá? Por um bom tempo. O excesso de material, tá? Eu não sei se alguma de vocês já passou por isso. O excesso de material chegou a me bloquear. Por quê? Eu olho para cá, é um monte de MDF. Eu olho para cá, é um monte de papel. Eu olho para lá, é tinta, é pezinho. É gostoso ter muitos materiais? Sim, mas são materiais que foram adquiridos de 8 anos para cá, porque vai fazer 8 anos que eu trabalho com a pintura decorativa em MDF. E chega um certo momento, o excesso de material começou a me bloquear. Porque assim, eu pegava essa peça, aí eu vou fazer com esse papel. Ah, mas não vai ficar bom, eu não quero. Então eu vou pegar esse outro e fazer com esse. A hora que eu olhava, o meu chão estava repleto de coisas e eu não saía do lugar. Eu procrastinava. Então, o excesso de material estava me fazendo muito mal. Aí, o que aconteceu? Coincidiu da minha mudança de cidade, que eu vim de Araras para São José do Rio Pardo, e eu falei, eu vou desfazer de muita coisa. Aí, até os meus MDF crus, eu vendi muito MDF cru para algumas artesãs da cidade, lá de onde eu morava, porque eu tava com um excesso de material e isso tava me bloqueando. Gente, deixa eu ver a mensagem de vocês aqui que eu tô amando. E tem duas perguntas ali na caixinha que eu vou responder. A Madeleine, eu estou para abrir minha lojinha há tempo, só não consigo sair da depressão e agora estou sem trabalhar, não consigo voltar. Primeiro, depressão é um caso muito sério, né, Madeleine? Eu tive depressão já 2 vezes e é uma depressão a gente tem que tomar cuidado mesmo, a gente tem que se cuidar e muitas vezes o artesanato é a fonte de terapia para depressão. Só que o artesanato não para trabalho, e sim o artesanato para terapia. O artesanato onde você pega de uma forma leve, você pinta sem compromisso, sem nada, né? Então, tem que cuidar. Olha lá, tenho muitas coisas, fica muito espalhado e parece que não sei por onde começar. E quando começo a tentar organizar, eu desanimo. Paty, eu acho que isso que está acontecendo comigo. Pode ser, Carol? Pode ser. Qualquer coisa, pega assim, algumas peças, por exemplo. Gente, não parece, mas quando a gente desfaz de algumas coisas, parece que quem acredita, né? A energia circula, o ambiente fica mais limpo, mais organizado. Pega algumas peças que você olha e você fala, pô, não gosto dessa peça, não gosto disso, não gosto daquilo. E doa para alguma entidade, vende para algum artesão, preço mais em conta. E você começa a perceber e a sentir se isso vai te fazer bem ou não. Para mim, me fez muito bem.
Ah lá, eu estou assim, a Tânia. Esse é o mal das artesãs. Excesso de material, exatamente. Porque a gente não pode ver uma novidade, a gente quer comprar, a gente quer comprar. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu vou falar agora, tá? Esse negócio, vê uma artesã fazendo, quer comprar, vê outra, quer comprar, quer ver uma novidade, quer comprar, quer comprar, quer comprar. É claro que a gente quer comprar tudo, tá? Só que cuidado, porque esse tipo de coisa pode gerar muito mais ansiedade ainda e te fazer muito mais mal, tá? Então, eu quero comprar alguma novidade? Escolhe uma, escolhe duas. Eu quero essa, eu quero essa. Não compra nada exagerado, porque isso pode te trazer ansiedade, tá? Eu, nos cursos, meus cursos online, eu sempre falo para as meninas, eu vou utilizar tal peça. Não necessariamente você precisa utilizar, tá? Você pode utilizar uma peça que você tem em casa. No primeiro curso online que eu lancei, o Cores da Paty, gente, foi incrível, porque a maioria das meninas, elas adaptaram a técnica que eu ensinei em peças que elas tinham em casa, né? Então isso é muito legal. Meninas, uma dica, lá, a Camila vai dar uma dica. Vão por partes. Um dia eu organizei um MDF, depois os embelezadores, tintas e assim por diante. Ah lá, Madeleine, sim, estou em tratamento. Perfeito, perfeito. Andréia, nossa, Paty, essa semana eu fiz doação de alguns materiais porque tinha muito papel de decopagem, scrap decor. E acabei organizando meus materiais. Isso fez bem pra você, Andreinha? Me conta aqui. A Carol, eu separei muita coisa para doar e aos poucos estou tentando recomeçar. Perfeito. Sandra, eu entrei no artesanato para tentar melhorar a depressão. É isso aí, Sandra. É isso aí. O artesanato, gente, hoje em dia, o artesanato você pode fazer por hobby, você pode fazer por profissão e você pode fazer por terapia. Primeiro você entender o que você quer para você. Você quer fazer o artesanato por hobby, por terapia ou por profissão, tá? E segundo, a gente não pode esquecer nunca, nunca. Gente, não esqueçam nunca. O artesanato, ele veio para a vida da gente para ser leve, para nos fazer felizes. A partir do momento que o artesanato está te deixando estressada, está te deixando desanimada, para. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Eu vejo, pelas redes sociais mesmo, que as pessoas estão mudando a forma de levar o artesanato. Gente, nunca esqueçam isso. O artesanato na vida da gente é para trazer leveza, não é para trazer peso, não é para trazer ansiedade, né? Coisas ruins, tá? Ah lá, a mim fez muito bem fazer essa doação. Oi, Lu! Tudo bem, Lu? Fiz isso de hoje de manhã, organizei e retirei para doação. Aê! Zélia, por isso não vou na Mega, para não ver novidade alguma. Apesar que a gente vê a novidade pelas redes sociais, tá? Mas ficar por dentro das inovações é importante, Zé, mesmo não adquirindo. Ô, Camila, perfeito, perfeito. A gente tem que ficar por dentro de todas as novidades, de todas as inovações, mesmo não adquirindo, né? Mas você pode fazer uma listinha. Ó, eu quero adquirir esse, eu quero adquirir esse, eu quero adquirir esse. E aos poucos você vai adquirindo, tá? Tenho muita caixa já pronta para vender e muito material para fazer. Às vezes me dá uma tristeza. Então aí, bora. Você tá igual eu, Eli. Bora botar a mão nessa massa e fazer. Ah lá, cá. É pra ser leve, gente. Oi, Cassinha! Beijo no seu coração. Espero que você esteja aí ainda. Porque eu tô ali na conversa, ó. Tava atrasada. Então, é meu caso. Olha lá, e sempre estou fazendo isso. Gente, outra coisa, vamos lá. Olha lá, como a gente pode superar, tá? Como a gente pode superar esse bloqueio criativo? Primeiro, mudar de ambiente. Você tá pintando a peça, você tá fazendo ali, não tá indo, não tá fluindo. O que que faz? Para tudo, muda de ambiente. Vai dar uma volta no quintal, vai tomar um café. Teve alguém que comentou aí que dá uma pausa e vai tomar um café. Dá uma respirada, tá? É muito importante. Olha lá, tá todo mundo falando que tem muito, olha lá. Tá todo mundo na mesma vibe, tem muito material. Olha lá, fiz um propósito de utilizar apenas o que eu tenho. Nada de mega esse ano. Mas vai passear.
Gente, o legal da Mega é a gente se relacionar, a gente se conhecer, a gente se reencontrar. Isso é muito legal, muito importante. Ah lá, vamos ver o que a Carol falou. Zélia, tente ver a Mega como um lugar para... acabei de falar isso. Para encontrar pessoas que gostam do mesmo que você. Pegar inspiração, passear. E é uma fonte de inspiração, tá? Então, assim, você tá com bloqueio criativo, vá pra Mega para se inspirar. Vá ver vitrines, vai ver peças, vai conversar com pessoas. Isso é mudar de ambiente. Isso é mudar de ambiente. Você vive aqui, ó. Eu vivo aqui, ó, no meu quartinho, no meu ambiente. Tô aqui. Vou pra Mega? Vou pra Mega. Por quê? Eu quero mudar de ambiente. Eu quero ver coisas novas, ver coisas diferentes, tá? É uma forma de você desbloquear. Eu vou prometer pra mim que não vou comprar mais nada. Mas a gente compra. A gente compra. Ai, ai. Ah lá, ótimas dicas. Que bom, Maria. Que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Oi, Thelma. Boa tarde. Bora lá. Outra coisa. O que a gente pode fazer para driblar esse bloqueio criativo? Consumir inspirações. E se inspirar. Porém, buscando referências sem se comparar. Lembra que uma das causas que eu comentei com vocês, a comparação é uma grande fonte de bloqueio? Então, consuma inspirações, vá procurar vídeos, Pinterest, outras coisas, outras peças, vá se inspirar, mas sem se comparar, gente, sem se comparar, tá? Nunca se comparem, cada um é cada um tem o seu jeito de trabalhar. Olha lá, Eli, fui na Mega o ano passado e não comprei nada, mas fui andar, ver pessoas, ver as novidades, exatamente, é isso. A Jaque, vou pra Mega sem dinheiro, eu tô junto contigo, minha amiga, também vou. Eu quero muito ir na Mega para encontrar vocês, exatamente. A Mega é um local onde a gente se abastece de pessoas, de trocas de informação, e dá risada, e chora de emoção, e tira foto, você entendeu? Então é muito bom. Você quer comprar aquela coisa, quer comprar aquela novidade? Sim, compre, vá, compre. Mas você tem muito dentro de casa? Então tome cuidado. Tá bom? Porque, ó, eu tenho coisa, vou contar pra vocês. Eu tenho papel que eu comprei na Mega o ano passado, que ele tá enroladinho ainda ali do jeito que ele chegou, tá? Isso não é legal. Isso não é legal. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? A Latânia também ama a Mega para ver as pessoas. Mega é incrível. Eu amo. Toda vez que tá chegando a Mega, eu fico desanimada. Eu falo, não vou, não vou, não vou. Aí geralmente eu vou só 2 dias. Eu vou esses 2 dias, eu falo, por que eu não fui todos os dias? Porque é muito mais do que ver lançamentos, é muito mais do que ver materiais. É encontrar com pessoas. Que legal, estou amando. Nossa, aprendi muito com você. Amém! Deus abençoe a todas nós aqui. Eu faço a listinha, compro o que eu preciso, o material está muito caro. E vem encarecendo, não só material, né, gente? Tudo nessa vida está encarecendo demais, né? A Eliane, não fui ainda, um dia eu vou. Vá com certeza, que é muito gostoso. Oi, Roseli, seja muito bem-vinda. Bora lá. Outra coisa, tire um tempo para relaxar, tá? Tire um tempo para relaxar. Descansar faz parte do processo, tá bom? Às vezes a gente tem muito trabalho, tem muita encomenda, tem muito isso, aquilo, ele vai trabalhando, ó, tudo atropelado. Só que muitas vezes a gente precisa parar e descansar, tá? Faz parte do processo. Ah lá, quero ver todas as meninas esse ano. Muito bem, estarei lá na Rodolfo Laser, na Tech Bond, tá? Vou ver se eu consigo todos os dias esse ano. Sandra, beijo! Ai, que bom que você tá gostando da live, viu? Eu fiz essa live mesmo pra vocês, pra poder ajudar, pra poder inspirar. E é uma troca, porque da forma que eu tô aqui falando e ajudando vocês, vocês também me ajudam. Vai ficar salva, tá? Depois você entra lá para assistir o finalzinho. A Carol, estou ansiosa para estarmos juntos. Eu me sinto tão feliz, principalmente de receber tanto carinho, de ver que temos tantas pessoas que gostam. Sim! Antonilza, moro em um lugar onde tem nada de artesanato. Tenho só o necessário, tudo no improviso. Parabéns! Parabéns! Tudo no improviso. Mas não fique também fechada aí só o que tem na sua cidade.
Hoje em dia, busque comprar alguma coisa diferente da internet, mas assim, lembrando, nada em excesso. Apesar, gente, que o excesso de materiais, o excesso de coisas faz mal pra mim, pode não fazer mal pra outra pessoa, tá bom? Vai me conhecer sim! Vai me conhecer sim! Vou trabalhar muito nessa mega, se Deus quiser. Bora lá! Outra coisa, para superar o bloqueio criativo, exercícios para estimular a criatividade. Testar, gente, testar. Vou pegar essa caixa, vou pegar esse papel. Vai ficar bom? Não sei. Testa, tá? Testa, bota a mão na massa. Oi, Elisa, tudo bem? Testa, bota a mão na massa, faz. Não ficou bom? Passa por cima. Eu sempre comento, não tenha medo, tá? Não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer errado. A gente só aprende fazendo, treinando, tá bom? Rose, eu estou adorando, vou assistir de novo, com certeza, com certeza. Eu escrevi as dicas aqui para falar para vocês, tá? Outra coisa, evite a autocobrança excessiva, tá? A gente tem que aceitar, gente, que nós temos altos e baixos. A nossa vida, em qualquer área da nossa vida, na saúde, no financeiro, no relacionamento, no dia a dia, nós temos altos e baixos. E no artesanato, nós também temos altos e baixos. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem. Se eu durmo bem, eu acordo animada, eu acordo bem para pintar bem artesanato. Se eu não dormir bem, o cachorro latiu, a vaca mugiu. Falar em vaca, gente, tem uma vaca atrás aqui da minha casa. O cachorro latiu, a vaca mugiu, eu acordei de madrugada, me deu insônia, eu não dormi bem, eu não vou estar bem para fazer artesanato no dia seguinte. Entendeu? Então a gente tem que respeitar. Os altos e baixos fazem parte do processo, tá? A Tati, adoro fazer testes, ensaios e erros, exatamente. A Gi, aqui tenho várias peças de teste, fica tudo pra mim. Perfeito, perfeito, Gi, tá? É uma forma da gente desbloquear, fazer os testes, né? Então, e voltando aqui nos altos e baixos, tá? Então não se cobre, não se autocobre. Quanto mais a gente se crucifica mesmo, né? Fica se cobrando, fala, puta, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, não sei o quê. Parece que cada vez que vai passando o dia vai ficando pior, não é? Boa tarde, Ana! Seja bem-vinda! Tereza, seja muito bem-vinda! Ai, que delícia, gente, vocês entrando por aqui. Eu não sei se vocês não pegaram desde o começo, mas depois vai ficar gravado. Nós estamos falando muita coisa legal sobre bloqueio criativo, tá bom? Então, assim, evite a autocobrança. Faz parte da nossa vida ter altos e baixos. Gente, até alertar aqui para vocês. Muitas vezes a gente tem que analisar, ver se a gente também não está passando por alguma deficiência até de vitamina e hormônio, tá? O ano passado eu não estava muito bem, eu estava desanimada, estava isso, estava aquilo. Marquei o meu médico de rotina, pode ser ginecologista, pode ser o que for, endocrinologista. Peça, se você tiver condições, peça para fazer um exame de sangue, vê se tá tudo bem. Eu tenho 49 anos, em agosto eu faço 50 anos de idade. Já comecei a entrar no climatério, os hormônios já começam a fazer um rebuliço e muitas vezes a gente acha que a gente está com bloqueio criativo, a gente está desanimado por alguma coisa e às vezes é simplesmente uma falta de vitamina, às vezes é uma baixa de ferro, tá? Às vezes... então, por mim, por que eu ando animada esses dias? Eu tô suplementando, eu tô tomando vitamina, tô tomando um monte de coisa. Tudo, é claro, com orientação médica, depois de ter feito exames de sangue. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, problema da tireoide. Gente, eu falo com causa porque, além de ser artesã, eu sou farmacêutica,
tá? Então, muitas vezes, por exemplo, problema na tireoide. Problema de tireoide dá muito desânimo, dá muito queda de cabelo, dá isso. Então, às vezes, você tá desanimada para artesanar, mas às vezes é alguma coisa que tá errado contigo. Olha lá, a Rose Brum, é vitamina B12, a vitamina D, B12, sabe? Tem muita coisa que às vezes o nosso corpo pode estar desregulado e a gente não se dá conta. A gente acha que tá indisposta. Ah, tô indisposta por causa do calor? Sim, a gente fica porque o calor tá de matar, gente. Mas às vezes não é só isso. Então a gente tem que começar a analisar várias coisas na nossa vida que podem interferir sim no bloqueio criativo. Tá, meninas, eu na menopausa sou por estresse, só por Deus. Olha lá. Eu já vou entrar no 65, dia 25. Parabéns, parabéns. Esse ano eu faço meio século. Pensa na felicidade que eu tô de fazer meio século. Tá? Então é uma dica pra vocês que eu dou, tá bom? Então assim, procure. Se tá muito, mas muito desanimada mesmo, tá? Procure fazer um exame de sangue. Procure um médico clínico geral, tá? Um clínico geral, faça um exame de sangue, peça para ver como tá uma vitamina B12, que é muito importante. Gente, não parece, mas a nossa alimentação, a nossa correria do dia a dia, o nosso estresse tende a diminuir a nossa absorção de vitamina. E isso pode acarretar, tá? Muito desânimo, muito mesmo. Olha lá, falta pouco para dar uns tapas nas pessoas. Eu faço 53 no mesmo dia. Ah lá, que delícia, que delícia. Bora lá, estamos quase acabando, tá, gente? Ó, criar, mesmo sem vontade. Às vezes, só o ato de começar já te desbloqueia, tá bom? Então, assim, não tô com vontade. Não quero pintar, mas eu vou insistir. Eu não vou desistir, tá? Então, pega uma peça, pode ser uma coisa simples, pode ser um pedacinho de papel, um guardanapo, coisa simples. Mas só o fato de você pôr a mão na massa, você pegar na tinta, você fazer uma decopagem, você passar uma massa, já pode te desbloquear, tá bom? Olha lá, eu também faço meio século. É nóis, Roseli, é nóis, é meio século, amiga, meio século. Ai, que delícia. Tá? Eu ia falar uma coisa muito importante que vem na minha cabeça, vou ver se eu lembro, tá? Então, criar mesmo sem vontade, combinado? Tá? A gente começa e aí a gente vai melhorando. Gente, deixa eu ver o que tem de pergunta aqui, ó. Bora lá. Ó, a Roseli perguntou aqui. Vamos lá. Eu estou nessa vibe de trabalho, fora, casa, filhos e artesanato. Daí não estou dando conta. Roseli, te entendo perfeitamente, tá? Te entendo perfeitamente, porque quem faz artesanato e ainda trabalha fora e ainda cuida da casa, né? Casa, filha, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Então aí você tem que tentar. Pra mim é muito difícil, tá? Mas você tem que tentar se organizar planejar mesmo, fazer um planejamento diário e se respeitar. Ó, artesanato, eu só vou conseguir fazer 1 hora de artesanato por dia. Faça 1 hora de artesanato por dia e tá tudo bem, tá? Quando você passar a ter mais tempo, você vai aumentando. Aí você vai analisar na tua vida quanto você pode de horas para artesanato. Ah, eu só vou conseguir artesanato de sábado. Então eu vou fazer artesanato de sábado, tá? Então isso é respeitar, né? Respeitar tudo. A Zélia, vamos lá, o que a Zélia colocou? O meu me motiva, é até dar opinião se está bom ou não. Ah, ela tá falando sobre o maridão, ó, que motiva ela e dá opinião. Opa, deixa eu ver aqui quem mais que comentou, que tem mais uma caixinha aqui, ó. Pati, e como a gente pode superar a fase da procrastinação? Ai, gente, botei filtro, não gosto de filtro. Ai, Jesus amado, como que eu faço pra tirar isso? Ô, gente, então a Tânia perguntou, ó. Gente, eu tô linda com essa flor na cabeça. Oi, Murilo, boa tarde. Gente, eu acabei de clicar aqui. Eu vou tirar o filtro, meu Deus do céu.
Até como que a gente pode superar a fase da procrastinação, tá? Então é tudo isso que eu tô comentando com vocês. O que me deixa feliz é fazer artesanato junto com a... Gente, onde muda o filtro, pelo amor de Deus? Aqui onde... Ai, tirei, aleluia. Eu cliquei sem querer. Ai, a Tânia tá linda igual a flor. Ô, Tânia, então o que você me perguntou eu já tô respondendo, né? Vê se tá ok. Tá? Vê se tá ok. Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa. Tá todo mundo dando parabéns aqui. O que me deixa feliz é fazer artesanato junto com a música. Então, gente, ó. Tô com dificuldade de fazer artesanato. Gente, bora botar uma música. Ouve uma música que você gosta, tenta desbloquear a criatividade dessa forma, tá? Existem várias formas de desbloquear a criatividade e cada uma de vocês vai achar a sua forma, tá? Então, o que eu comentei de mim? O excesso de material me bloqueia. O que eu faço? Eu começo a separar algumas coisas que eu sei que eu não vou usar, que eu não quero trabalhar, e coloco para doação, vendo, tá? Isso é uma coisa. Gente, uma outra coisa, eu lembrei que eu ia falar para vocês. Estou bloqueada criativamente, estou sem inspiração, não quero pintar, não quero fazer artesanato. O que eu faço? Eu assisto a aula das minhas professoras e reproduzo as peças exatamente igual a da professora, tá? Pra quê? Lembra que eu comentei com vocês? Criar mesmo sem vontade? Foi uma forma que eu encontrei de pintar, mesmo estando bloqueada e sem vontade. E no processo de pintar, de reproduzir uma peça de uma professora que eu tenho aula, eu consigo aos poucos ir desbloqueando e fazendo com que a minha vontade de pintar volte, tá? Isso é uma ideia que eu trago para vocês também, ok? Não sei se faz lógica, tem lógica, se alguma de vocês faz isso, tá? Porque o bloqueio criativo, muitas vezes a gente olha para o material e não sabe por onde começar. Você pode fazer isso através de uma aula de uma professora, através de uma live que você assistiu. Eu tenho esse material. Eu vou fazer igualzinho a live da Paty. É uma forma de, mesmo sem vontade, você vai fazer, porque aí você tá se inspirando, olhando diretamente naquela peça que já tá pronta. Você não precisa usar a sua imaginação e a sua criatividade. Porque, gente, criatividade todo mundo tem, tá? Criatividade... Peraí. Criatividade tá aqui dentro da gente. E criatividade a gente treina, tá? Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, melhor fica a tua criatividade. Porque, eu só sei fazer decopagem. Toda peça de artesanato que eu vou fazer decopagem. Aí eu assisto uma outra aula, eu aprendo a fazer decopagem e colagem com papel de scrap. Eu já aprendi duas coisas. Eu sei fazer decopagem e sei fazer colagem. Eu já comecei a aumentar as técnicas que eu aprendi. Eu vou lá, assisto mais uma aula. Eu vou aprender a fazer o efeito patinalinho. Então aí eu já tenho decopagem, tenho papel de scrap e o efeito do patinalinho. E se eu começar a misturar essas técnicas, será que dá certo? Então, quanto mais você aprende, mais técnicas, mais gabarito você tem para utilizar e criar a sua própria peça. Por isso que a criatividade é muito importante a gente estudar. Para a criatividade é muito importante a gente estudar. Madeleine, Paty, é melhor trabalhar dentro do quarto onde fica todo o material, pois pego o que vou fazer e fica uma mesa dentro de casa, mas tem que ficar indo e vindo. Aí você tem que sentir o que é melhor para você, tá? Que nem eu fico no meu quartinho aqui, onde tá todo o meu material. Mas esses dias eu tenho uma mesinha lá fora. Eu tava tão cansada de ficar dentro desse quartinho aqui, um calor. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, nossa, eu acho que eu vou sentar lá fora hoje pra pintar.
Só que como você mencionou, vai e vem, vai e vem, vai e vem. É normal. Aí então você analisa o que fica melhor para você. Porque lembra que eu comentei com vocês uma forma da gente bloquear e mudar de ambiente? A gente pode mudar de ambiente até onde nós estamos pintando. Eu tô pintando dentro do meu quartinho aqui. Gente, meu quartinho tá uma bagunça. E essa bagunça me atrapalha, tá? Me atrapalha. Às vezes eu tampo os olhos, não olho pra bagunça, mas tem hora que ela me incomoda. Então, às vezes, se eu for na mesa ali, que tá tudo mais organizado, eu não tô olhando pro excesso de material que eu tenho, eu posso sim fluir melhor a minha pintura, tá? Então aí você vai ter que sentir. Por isso que eu falo, testar. Testar é muito bom. Ah lá, claro que dá certo. Testar é muito, 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 muito bom. Ah lá, amo Instagrams criativos como esse. Ai, que bom! A Tânia, ó, verdade, quando eu não tenho criatividade, reproduzo algo, tá? Então é uma outra sugestão que eu dou pra vocês, tá? Da gente desbloquear a criatividade, é reproduzindo algo. Ou de uma live, ou de uma aula que você tem, tá bom? Ah, obrigado, imagina! Boa tarde, Margarete, tudo bem com você? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é basicamente isso, tá? Que eu trago pra vocês. Depois, se eu lembrar mais alguma coisa, eu posso tá implementando e complementando essa live, tá? O que eu disse que dá certo é misturar técnicas. Sim, sim! Só que se você não aprendeu as técnicas, você não sabe disso. A partir do momento que você aprende, aí você vê que dá super certo você misturar as técnicas. Muito bom estar aqui com você. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, gente, ó, o bloqueio criativo, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Faz parte, tá? Faz parte. Às vezes, o que me bloqueia, não bloqueia você e tá tudo bem. Por isso que a gente tem que começar a aprender a se analisar, tá? Esse bate-papo foi uma delícia. Que bom, Tânia, que bom. Porque eu queria muito, sabe, com esse bate-papo, ajudar vocês. E aqui, gente, o bloqueio criativo é normal, faz parte do processo, tá? Faz parte do processo. Lembre, nós temos altos e baixos em todos os aspectos da nossa vida. Então, faz parte ter bloqueio também, tá bom? Olha lá, bate-papo enriquecedor. Ah lá, que legal, gente. Que bom que vocês estão amando. Ó, se vocês quiserem colocar alguma coisa aí nos comentários, acrescentar, pode colocar, tá? Pode colocar, que eu vou ler aqui. Adoro, adoro quando vocês participam. É muito enriquecedor, porque é bom pra vocês e é bom pra mim também. Gente, tudo que vocês sentem, pode ter certeza que eu sinto do lado de cá. Só que muitas vezes eu me forço e insisto, sabe? Não, eu vou. Às vezes eu consigo desbloquear. Às vezes eu não consigo. O que eu faço? Eu vou dar uma volta, eu vou descansar, eu vou respirar. Ai, teve alguém que falou no começo. Eu vou visitar museus. Quem foi? Quem foi que falou no começo? Eu vou visitar museus, eu vou ver galerias. Eu gosto de andar no meio da natureza. Quando eu preciso de paz e tranquilidade, eu adoro ficar no meio da natureza. Amando, olha lá, a Jaques Hermione. Ateliê Carinho da França, obrigada, minha live. Que bom. Gente, a live vai ficar gravada, tá? Vou deixar gravada aqui e vou carregar ela amanhã lá pro YouTube também, tá bom? Amei esse bate-papo, fez eu refletir muito. Sim, eu gosto de trazer esses assuntos, Ângela, porque às vezes vocês acham que vocês estão passando por tudo isso aí desse lado sozinhas. E eu já percebi várias vezes, quando eu troco ideia com amigas artesãs, eu percebo que nós todas somos iguais. Todo mundo passa pelas mesmas felicidades e pelas mesmas dificuldades e perrengues. Então é muito bom numa live trazer esse assunto. Live de artesanato, de passo a passo é bom? É excelente. Só que a gente sabe que tem muito. E esse tipo de coisa também pode nos bloquear. Então eu falei, não, eu vou trazer esse assunto, esses bate-papos, eu vou começar a intercalar esses bate-papos, tá? Entre as lives de passo a passo,
porque são assuntos mega importantes e pode ajudar você aí do outro lado. Ah lá, foi a Rose Brum. Foi eu que gosto de museus. Então assim, ó, vai sair, vai ver museus, vai ver uma loja de artesanato, né? Depende, né? Vai ver outras coisas. Você pode mudar de ares também, que é muito importante, tá bom? Que bom, Ciramar. Obrigada, viu? A Jus, maravilhoso. Você está sendo inspirada, amando. Amém, amém. Muito obrigada, viu? E eu quero sempre poder ajudar vocês, tá bom? No que vocês precisarem. Se vocês quiserem me chamar Gente, agora que eu vi que o negócio do filtro tá aqui embaixo. Se vocês quiserem me chamar lá por mensagem no direct, pode me chamar, tá bom? É que eu sempre comento, nem sempre eu vejo de imediato, mas sempre que eu vejo, se vocês têm alguma dificuldade, eu tô lá pra responder, tá bom? Aí, Eli, amei tudo, e é verdade, às vezes vendo as meninas fazendo live e postando, eu acho que ninguém passa por esse tipo de situação. E passa, gente, todo mundo passa. É claro que algumas mais, algumas menos, teve algumas meninas aí, né, que até comentaram, eu não tenho bloqueio, comigo isso não acontece. Mas são raras, vou ser bem sincera, então se sintam privilegiadas, porque a maioria passa por esse tipo de coisa. Obrigada. Pingo Artesanatos, quem tá por trás da Pingo Artesanatos? Quero saber o nome. Eu também gostei, muito obrigada, gratidão por tudo. Rose, beijo no seu coração, viu? Meu canal do YouTube é patibetim.artesanato. Aqui no Instagram é patibetimartesanato tudo junto. No YouTube é patibetim.artesanato. Então aí, se você preferir assistir essa live depois, reassistir no YouTube, vou ver se amanhã já eu consigo subir ela, tá? Grácia. Muito prazer, viu? A primeira vez que tá na live comigo? Seja muito bem-vinda, viu? E espero que você goste desse conteúdo. Agora eu vou sair. Vai lá, vai pro culto. Daqui a pouquinho eu vou pra missa. Gente, eu acho que eu queria comentar mais alguma coisa com vocês. Eu não lembro. Então a próxima live nossa vai ser de passo a passo, tá bom? E vai ter live também. Depois eu vou passando todas as datas pra vocês. Vai ter live pela Metallica, acessórios de passo a passo. E vai ter live também pela Rodolfo Laser depois, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva para vocês assistirem, reassistirem, quantas vezes vocês quiserem. Pode colocar nos comentários. Tem uma pergunta aqui, peraí, vamos ver. Amei esse bate-papo. Obrigada! Obrigada, Roseli, obrigada. Gente, beijo a todas vocês. Fabi, beijo. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço a todos vocês participarem dessa live. Foi incrível, foi incrível. E lembrando, a próxima live é de passo a passo. Depois, na outra, nós vamos vir com outro tema, tá? Esse foi o primeiro tema, bloqueio criativo. O próximo tema, acredito que vai ser vergonha de aparecer, que foi uma das mais comentados também lá nas nossas caixinhas. E tem muito tema pra gente vir conversar, tá? E depois, até se vocês quiserem, a gente pode vir com... Quando acabarem todos esses temas, né, propostos aqui, que eu acho muito importante para o artesanato, a gente também pode vir com entrevistas. E aí, gostaria de ser entrevistada por Paty Betim? Gostaria de contar um pouquinho de sua vida? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Que delícia! Beijo, Ana! Beijo, Helena, tarde. Obrigada. Elô, amei que você estava aqui. Gi, beijo no seu coração. Saudade de você e do B. Eli, está tão bom que não queria que acabasse. Também não, Eli. Faz alguma pergunta, Eli. Faz alguma pergunta, Eli, que eu não acabo. Eu fico respondendo. Gente, que delícia, viu? Um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigada por nesse domingão, vocês estarem aqui comigo. Hoje eu precisei começar a live às 16h30, porque geralmente a live eu faço 15h30. Mas como eu fui para casa da minha mãe em outra cidade, como eu disse, eu fui filar uma boia na casa da sogra e na casa da mãe. A gente entortei até o brinco aqui, ó, de emoção. Podcast da Paty, quem sabe, Roseli? O que você acha da ideia? Nossa, vai ter fila para todo mundo vir.
perdi a live, eu não fiz artesanato, Eliane. Foi uma live de bate-papo, onde a gente falou sobre bloqueio criativo, tá? Que muitas vezes a gente olha para o material, não sabe por onde começar. Então eu abordei aqui as causas, o que a gente pode fazer para eliminar e jogar longe esse bloqueio criativo, tá bom? E eu vou intercalar a partir de agora live de passo a passo de peça e live de bate-papo. A Margarete, cheguei atrasada, mas vou rever desde o início. Esse assunto me interessa. E foi bom, viu, Margarete? A Elo, eu tenho um pouco de vergonha de aparecer nos vídeos. Ah lá, no próximo tema, tá? Vergonha de aparecer. Bom podcast. Gostoso, né? A Roseli, amei a ideia. Ai, ai. A Eliane, nossa, era bom pra mim. Vai ficar gravada assim, Eli. Vai ficar gravada aqui. Assim que eu encerrar aqui, já gravo, deixo salvo no Instagram. Depois eu descarrego ela e jogo pro YouTube também, tá bom? Aí ela vai ficar salva aqui ou no YouTube. E porque às vezes é mais fácil para assistir pelo YouTube, mais fácil para encontrar, né, no meio dos posts, tá bom? Ai, prazer enorme ter todos vocês aqui. Que vocês tenham um excelente finalzinho de domingo, tá? E caso eu esqueci de comentar alguma coisa, bota depois aqui nos comentários dessa live que vai ficar salva, tá bom? Olha lá, vou jogar longe meu marido. Não, tadinho, Marli. Faz isso não. Obrigada, Margarete. Obrigada, viu? Ai, ai, que delícia. Ele não joga o marido fora, não. Não joga o marido longe, não. Ai, ai. Nossa, ando sem criatividade. Vejo muito e não consigo criar. Para de ver, Ana Maria. Foi um dos motivos, uma das coisas que a gente colocou aqui. Vê muito, vê muito. Eu até comentei, né, que quando eu vejo muito, eu fico bloqueada e desanimada, sem criatividade, tá? Eu sei que é muito difícil a gente ficar sem ver, mas tenta um pouquinho. Senta, o que eu faço? Eu sento aqui no ateliê, coloco meu celular longe. Porque se eu ficar aqui, ó, meu celular apita, eu vou lá olhar, eu perco tempo. Aí mexo aqui, eu me perco no celular. E aí eu não consigo criar, eu fico bloqueado, o negócio não vai e o negócio não rende, tá? Então, para um pouquinho de ver, tá? Para um pouquinho de ver. A gente tá com excesso de informação. E não sei se vocês perceberam. Oi, Paulo! Beijo no seu coração, meu amigo. Saudade de você. Quanto mais a gente vê artesanato, mais a gente recebe artesanato. Então, eu comecei a selecionar um pouco nas minhas redes sociais o que eu vejo. Eu vejo muito DIY, eu vejo muito decoração de interior. Então isso muda um pouquinho o foco, mas ainda te inspira, te traz criatividade. Então cuidado, o excesso de informação pode te bloquear sim, tá bom? Então um beijo grande para vocês. E eu já me vou lembrando que essa live estará gravada. Beijo, beijo e até a próxima. Ó, meu marido entrou aí. Meu marido acabou de entrar, chegou da corrida. Beijo no coração de vocês. Obrigada, viu, por vocês todos estarem aqui.